Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada estávamos conversando a respeito de catalepsia e ressurreições, né? E vimos que tanto a matéria inerte quanto o fluido perispirítico, eles são insensíveis, assim como o fio de cobre também o é. Só que, mesmo sendo insensíveis, eles são excelentes condutores, e são eles que fazem essa intermediação aí do corpo ao espírito. E vimos na catalepsia, nessas mortes aparentes, que o espírito, por estar desprendido do corpo físico, ele fica com a maior parte, né, do fluido perispirítico, então o corpo fica meio como que anestesiado nessa parte, né, enquanto ele está num estado de catalepsia. Muito bem. Continuamos ainda no capítulo 15, no capítulo 14, desculpem. Hoje vamos falar um pouco de curas, do itens 31 ao item 34. Nos últimos capítulos que estudamos, vimos que o fluido universal, na linguagem atual, ele é muito importante, né? Na linguagem atual, ele é o cara, né? Pois a partir dele, inúmeras modificações da matéria, do nosso corpo carnal e também do nosso perispírito é formado por modificações dele. Vimos também que os fluidos são o veículo do pensamento. Pois bem, de acordo com o nosso pensamento, carregamos os fluidos com coisas boas ou as coisas más. Vimos que não existe o fluido positivo e não existe o fluido negativo. O fluido é neutro. Quem vai transformar esses fluidos em bons ou ruins somos nós, emitindo a nossa vontade, nossa força, nosso pensamento, né? Desejando coisas boas ou desejando coisas ruins. Vamos transformar esse fluido num fluido bom ou num fluido ruim de acordo com o nosso pensamento, com a nossa conduta, né? A cura propriamente dita, ela se opera mediante a substituição de uma célula doente por uma sadia. Óbvio, a célula está doente, uma vez que ela se transforma em sadia ou ela é aniquilada sadia, a doença chega. E quanto maior for a vontade e a fé que o encarnado ou até o desencarnado emitir, mais abundante será o processo de cura. E é muito importante ressaltar que o desejo do mal, o ódio, também produz o mesmo efeito, só que não para o bem, mas ao contrário, não é verdade? Então ele carrega os mesmos fluidos de substâncias malsãs. Da mesma forma que eu estou magnetizando para alguém melhorar e outra pessoa está magnetizando, querendo mal para o outro, né? Essa energia é carregada. Aí cai aquela questão do Chico. Perguntaram para o Chico se macumba pega. Ele falou, depende. Se alguém jogar uma pedra na sua casa e ela estiver fechada, a pedra não adentrará. Mas se a sua casa estiver aberta, a pedra adentrará. Então é sintonia, não é verdade? Bom, os resultados e os efeitos dessa ação fluídica são os mais variados. Pode ser que a cura seja mais rápida. Em outros casos, nem tanto, pode ser mais demorada. E há pessoas dotadas de tal poder que, em alguns casos, ou em algumas pessoas, as curas são instantâneas. E somente com prece ou imposição de mãos. Eu conheço uma mãe que tinha, quando seu filho estava pequeno, o filho dela tinha um probleminha no calo da lágrima, que vazava. A criança estava brincando durante o dia e esse canal vazando. E a mãe, preocupada, foi a uma consulta e o médico instruiu ela que era necessário fazer uma microcirurgia para poder fechar esse canal, dar um pontinho no canal e fechar esse canal. Essa mãe, detentora de uma fé muito grande, pediu em prece que, se fosse permitido pela espiritualidade, se fosse possível, que seu filho fosse curado sem a intervenção material. E foi. No outro dia, o canal da lágrima já estava fechado.
Então são muitas as formas que se pode chegar a uma cura. E todas elas são variedades do magnetismo. Como dizemos, algumas mais rápidas, outras nem tanto. Em alguns casos, que a cura é mais demorada, se faz necessário manter a fé, manter o foco. Porque o resultado, mesmo que nós não o vemos, ele está sendo efetuado. E não há prece, não há energia positiva que ela fica sem resposta. Então, mesmo que nós não conseguimos aquele resultado de imediato, não significa que a cura não está sendo feita e efetuada. Então, tenhamos persistência, né? Essa ação magnética ela pode acontecer de 3 formas. O fluido vir do próprio encarnado, no caso o magnetizador, que ele emite a sua força, a qualidade do fluido e consegue realizar a cura. Antigamente, quantos não conhecem aí, né? Quando alguém não estava bem e falava assim, ó, leva no benzedor, leva na benzedeira, né? Essas pessoas, elas nada mais são do que magnetizadores, elas são dotadas de muito magnetismo. E quantas curas eles não executavam? Por quê? Porque eles tinham o desejo de ajudar ao próximo, unido à sua postura. A postura de pessoas boas, de pessoas caridosas, ajudava e curava muitos. Os espíritos também podem realizar as curas, sem intermediação de um encarnado. Como dissemos, para curar, ou em alguns casos apenas para acalmar as dores, sintomas, né? E nesses casos que chamamos a atenção, muitas vezes achamos que esse pedido não foi atendido. Calma, foi sim. Dentro do que é permitido, os espíritos atuam minimizando essas dores e sofrimentos. Então nunca diga que essas preces não foram ouvidas, pois nossa visão é um tanto quanto limitada, né? Não permite avaliar a ajuda recebida. E quando encarnado e desencarnado atuam juntos, o encarnado doando os seus fluidos dentro de sua limitação e os espíritos complementando essa deficiência do encarnado. E esse complemento dos encarnados pode ser espontâneo, né? Mas na maior parte deles é o próprio encarnado que o solicita. Ele pede ajuda, ele pede intervenção, né? De algum espírito superior, de algum médico, ou alguma coisa assim. E aqui lembramos que comentamos os capítulos lá sobre milagres e vimos que esses milagres não existem e que as curas, quando são permitidas, estão dentro das leis naturais. A ação dos fluidos, tudo perfeitamente explicado pelo magnetismo. Como falamos, não há milagres. O que acontece nas curas é um processo natural dentro das leis naturais. E esse processo mais comum que imaginamos. Muitas curas aí que nós acabamos não se dando conta disso. Quantas mães, né, preocupadas com seus filhos doentes, pedem a cura deles, a cura de seus filhos, e cheia de fé, cura seus filhos, como o caso que eu citei. Pois o Mestre Jesus já havia nos ensinado lá em Mateus, né, que quando um filho pede pão ao pai, este não lhe dá uma pedra. E isso partindo de nós, que somos imperfeitos. Se nós fazemos isso, imagina Deus, que é toda bondade, que é todo amor, que é toda misericórdia. Quando falamos em cura, devemos nos conscientizar sempre que somente quando temos necessidade e merecimento para tal, é que receberemos a graça, né? Pois não há males gratuitos. Ninguém tem uma enfermidade grave por obra do acaso, pois já aprendemos que o acaso não existe. Tudo tem um porquê. Ação, reação, plantio, colheita. E quando não recebemos a cura, devemos questionar a nossa consciência do porquê. Talvez a enfermidade seja um aviso, um sinal vermelho, para que possamos parar, rever nossos atos, nossos conceitos, nossos pensamentos, né? Uma vez que nós, melhorando, norteando nossos caminhos, nós não temos mais necessidade da doença. Ela simplesmente desaparece. Né? E falando em curas, recentemente foi lançado um filme, O Predestinado, um filme espírita sobre a vida de Zoé Rigó, em que ele faz curas, mas com
elementos de corte, né? E num ambiente totalmente, entre aspas, sem asepsia, não dava ponto, né? Com objetos não esterilizados, e essas curas existiam. Ele fazia o corte, retirava a parte doente, o tumor, alguma coisa que tinha, e dava os pontos. Normalmente, a pessoa nunca sentiu dor. São milagres? Não. Não são milagres. A asepsia e a esterilização dos instrumentos, ela era feita de modo espiritual. Quem fazia esses procedimentos não era encarnado, e sim os desencarnados. Percebam que tudo tem uma explicação lógica. Não adianta elevarmos isso ao sobrenatural, ao maravilhoso, que não é. Está tudo dentro da lei imutável de Deus. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.